Então, hoje nós vamos descobrir se alguns sintomas de ansiedade ou da depressão, se alguns dos sintomas que nós sentimos podem ter alguma causa genética ou não. Essa live que nós vamos fazer hoje é diferente da primeira, né? Que agora a gente já está mais calmo, já estamos mais amansado aqui com essa interação com vocês. Então, eu vou fazer algumas perguntas e aí vocês sintam-se à vontade, tá bom? Para responderem aí. Muito bem. Uma coisa que eu já ouvi muitos clientes meus também já me relataram que ouviram também, né? A seguinte expressão para quem sofre de ansiedade, para quem sofre de ansiedade ou para quem sofre de depressão. Responda se vocês já ouviram também essa expressão, que isso é da tua cabeça. Não, essas coisas aí, ansiedade, estresse, isso é coisa da tua cabeça. Você tem que mudar o foco, e aí tem que olhar para frente, tem que trabalhar, se arrumar, sair dessa cama. Ansiedade e depressão é coisa da cabeça. Alguns de vocês já ouviram isso? Já ouviram essa colocação, que a ansiedade é coisa da cabeça? Como por detrás, né, de qualquer coisa sempre existe um ponto de verdade, uma das verdades que realmente, né, aqui dentro da nossa mente existe um monte de conversas. E essas conversas, com o tempo, elas acabam tomando conta da nossa vida. Na live anterior, nós vimos um pouquinho a diferença entre ansiedade e depressão, lembram? Ansiedade, quando a gente pega a nossa máquina do tempo e voa para o futuro, tentando adivinhar o que vai acontecer lá na frente. Já a depressão, a gente pega a nossa máquina do tempo e corre lá para trás. Mas aí hoje eu quero deixar para vocês uma pergunta, tá? Respondam aí para mim. Respondem para mim, né? Se hoje, muitos clientes dizem para mim o seguinte, né? Se hoje a vida está relativamente boa, tá? A vida está relativamente boa, né? Em casa está estabilizado com os filhos, no casamento, tá? O trabalho tá bom, já tem uma certa renda, tá? Já tá bem mais tranquilo. Aí alguns perguntam para mim assim, puxa vida, né? Agora que a minha vida tá tranquila, por que eu ainda sofro de ansiedade? Por que eu ainda não tenho alegria se eu conseguir todas as coisas que eu desejava? Pior do que nós falarmos com nós mesmos dessa maneira é quando os outros falam pra gente, né? Mas tu tem tudo, né? Olha só que tu tem isso. Aí começa a numerar tudo que a gente tem. Tu tem isso, tu tem aquilo, e tem aquele outro. E aí a gente fica pior ainda. Não é assim que acontece? E aí fica aquela dúvida, né? Por que será que eu sofro, né, com isso, né? A outra pergunta, será que todos os traumas que eu tenho hoje, né? Hoje já se sabe que a primeira infância é determinante para a nossa fase adulta. E aí vem a pergunta, será que todos os traumas que eu tenho hoje, será que são culpa dos meus pais? Já que, né, a fase adulta é praticamente quase que um reflexo da primeira infância. Então, será que a minha criação é o que determinou, né? Ou será que pode ter outros fatores? A gente vai ver que sim, tá? A gente vai ver que existem alguns outros fatores. Dentro da ansiedade, a gente pode dar algumas submodalidades da ansiedade. Alguns têm crise de pânico, sensação de morte iminente, né? Eles têm certeza que vão morrer, que estão infartando. Alguns têm certeza que têm câncer. Outros têm certeza que vão ter um AVC. Ainda outros sofrem por síndrome dos pensamentos acelerados. Sabe aquele pensamento que é tão rápido, você nem acabou de pensar.
No primeiro problema já apareceu o segundo e o terceiro. E aí de noite, então, aquilo acelera mais ainda. Alguns têm a bipolaridade, que é a alteração de humor, né? Assim como levantou bem, daqui a pouco, à tarde, é outra pessoa. Nem ele mesmo se reconhece. Alguns têm total falta de alegria, não têm ânimo, não têm força. Uma vez eu atendi uma cliente minha, ela já estava há mais de 2 anos numa depressão profunda. E ela não tinha força nem para cortar as próprias unhas com um cortador de unha. Era sua mãe que tinha que cortar para ela. Já pensou? Alguns outros sofrem por acessos de ciúmes, possessividade, desconfiança, acessos de raiva, falta de confiança em si mesmo, timidez, baixa estima. Vocês que estão me ouvindo hoje, se identificaram com algum desses tipos de ansiedade ou dessas modalidades? Se sim, podem dizer qual. O ponto hoje que eu quero destacar para vocês é o olhar a respeito da ansiedade e a depressão, mas é o olhar da homeopatia. Dentro da homeopatia, existem 5 causas principais, que são genéticas e epigenéticas, que influenciam nessas desordens emocionais, tá? É como se a humanidade pudesse ser assim de modo simples, tá bom? Dividido em 5 tipos de famílias. No final eu vou contar quais são essas famílias, tá? No final eu vou contar quais são as 5 tipos de famílias que a humanidade poderia, de um modo simples, se identificar. Aí eu quero que vocês digam para mim qual dessas 5 famílias vocês se identificam. Alguns estudos científicos, eles confirmam, né, que realmente grande parte do comportamento hoje, ele tem sim influência de nossos antepassados, tá? Daquilo que eles passaram na vida, tá? Aquilo que eles passaram na vida tem sim uma grande influência nos nossos desejos, nas nossas compulsões, se nós somos mais propensos à raiva, mais propensos à insegurança, ao ciúme, enfim, alergias alimentares, alergias a determinados perfumes. A ciência hoje já tem vários estudos que têm confirmado essa predisposição. Eu vou dar só um exemplo para vocês, tá? No ano de 2013, alguns pesquisadores da Universidade de Emory, nos Estados Unidos, eles fizeram o seguinte experimento. Olha só, eles fizeram o seguinte experimento. Eles pegaram ratos, né, ratinhos, né, deixaram um grupo de ratos numa gaiola, né, um outro grupo de ratos em outra gaiola. E aí todo dia os pesquisadores iam lá e borrifavam um perfume de cerejeira. Notem ali, eles borrifavam um perfume de cerejeira e logo em seguida eles davam um choque na gaiola. E aquilo foi se repetindo, todo dia a mesma coisa. Os pesquisadores chegavam lá, borrifavam um perfume de cerejeira e davam um choque na gaiola. Tá? E isso foi se repetindo. Com o passar do tempo, quando os pesquisadores apenas borrifavam o perfume de cerejeira, os ratinhos já começavam a ficar tudo nervoso. Se agitavam de um lado para o outro, começavam a demonstrar ansiedade, demonstrar pânico e medo. Olha que interessante, mesmo sem terem ganhado o choque. Só por eles relembrarem o cheiro da cerejeira, né, já vinha no seu inconsciente, agora algo ruim vai acontecer com a gente. Mas não parou por aí a pesquisa. Com o passar do tempo, esses ratinhos eles procriaram, tá? Esses ratinhos procriaram e os pesquisadores eles separaram depois, né, esses ratinhos, os filhotes, né, numa outra gaiola. E olha que interessante, quando os pesquisadores borrifavam o perfume de cerejeira nessa gaiolinha dos ratinhos, né, dos filhotinhos, eles também se agitavam praticamente todos.
sem nunca antes terem sentido o cheiro da cerejeira. Muito menos ganhado choque. Os filhotinhos dos ratinhos não ganhavam choque. Mas toda vez que era borrifado o perfume de cerejeira, aqueles filhotinhos, eles demonstravam ansiedade e angústia e medo. E assim foi durante todo o seu processo de vida. Com o passar do tempo, esses filhotinhos ganharam os seus filhotinhos. Agora já estamos então na segunda geração, né? Os netinhos daquela primeira ninhada que tomava choque. E aí, para dificultar ainda ou esclarecer mais a respeito do teste, o que os pesquisadores fizeram? Enquanto bebezinhos, eles retiraram os filhotinhos, tá? Eles retiraram os filhotinhos e colocaram numa outra gaiola para outros ratos criarem eles. Já para evitar, tipo assim, os filhotes só estão repetindo o padrão lá dos pais, né? Então, para evitar essa confusão, eles pegaram esses filhotinhos e deram lá para outros ratos criar, que não tiveram nada que ver, né, com o antepassado deles. Né? Quando eles cresceram um pouco, foram separados numa outra gaiola e os pesquisadores foram lá, borrifaram o perfume de cerejeira. Chuta o que aconteceu com os netos. Com os netos daquela primeira ninhada, gerou ansiedade assim. Gerou ansiedade nos ratinhos, né? Muitos ficaram nervosos, alguns demonstraram alergia ao perfume, uma sensibilidade ao perfume, sem nunca ter tido contato e nunca tiveram também um choque, né? Então, o que se pôde comprovar, tá? Com essa pesquisa? Por que isso é tão esclarecedor, né? Porque talvez isso explique por que os tratamentos que até hoje talvez você esteja fazendo não dão certo. Porque você está tentando tratar algo como se fosse teu. E não é teu. Então não é questão de descobrir o melhor ansiolítico. Né? Descobrir o melhor ansiolítico, descobrir o melhor medicamento químico, porque... Não é isso. Memória celular. Pare e analisa um pouco rapidinho, tá? Analisa um pouco rapidinho, assim, ó. Relembra a tua infância, né? Veja, primeiro, relembre, né? Relembre aquilo que você não gosta de você. Baixa estima? É muito possessivo? Mania de limpeza? Sensação de insegurança, prefere ficar mais quietinho no canto do que arriscar algo diferente? Agora, relembra lá atrás. Pai e mãe, olha para os teus tios. Olha para os teus tios. Veja se você encontra. Coloca para mim. Responde para mim aí. Se você encontra características que você não gosta em você, lá no pai e na mãe, no vô, na avó, ou em alguns tios. Rapidinho ali, dá uma pensada. Dá uma pensada aí. Características que você não gosta em você, que esteja até tratando. Agora olha para o pai e para a mãe, para o vô e para a avó, acha algum tio, alguma tia e veja se você não está replicando aquilo que eles passaram lá atrás. Toda a descendência. Então, né, o que eu quero deixar hoje bem esclarecido? Embora, até parece que dá um desânimo, né? Eu não estava conseguindo nem tratar o meu problema, agora eu vou ter que tratar o problema que era lá do pai e da mãe, do vô e da avó. Não, agora então ferrou tudo, né? Até pode parecer assim, mas não, fica calmo, não se preocupe. Tá? O que a gente precisa entender? O nosso organismo, ele funciona por alguns estímulos, tá? O estímulo químico é o mais fácil, né, e o mais óbvio, o estímulo químico. Tanto que quando alguém está doente, procura o psiquiatra e vai achar uma química que talvez regule a sua. Não é assim? Às vezes uma suplementação, né? Vai suplementar, se alimentar de uma maneira equilibrada para corrigir a sua química.
Porém, o nosso organismo ele não trabalha só com química. Ele trabalha com estímulos químicos, sim, mas elétricos também. E é dentro dessa parte elétrica ou energética que é feita as informações no DNA. Naquilo que a gente sente. Por isso que aquilo que lá atrás pai, mãe, vô e vó sentiu, pode estar aqui, ó, gravado no nosso DNA. A necessidade, então, de uma terapia energética para chegar nesse ponto é indispensável. Aí que entra o uso da homeopatia, né? Além da suplementação, do tratamento psiquiátrico, enfim, o uso da homeopatia, né, ele é indispensável para corrigir essa memória celular, para ir limpando. Então, quando a gente faz um tratamento associado com a homeopatia, não é só a questão de estar mais calmo. Não é só isso, né? Senão a gente tomava uns 2, 3 passiflora por dia, também já ficava mais calmo. Mas não é questão de ficar mais calmo, a gente tem que evoluir, a gente tem que sair dessa base ou desse patamar que a gente tá. Tem que ir para frente. A gente não pode e nem merece ficar preso, né, a esses, né, resquícios, né, de traumas do passado. Então agora eu vou falar os 5 tipos de famílias que dentro da homeopatia, né, a gente pode caracterizar essa influência genética. Eu vou fazer um resumo dessas 5, tá? Eu vou fazer um resumo e eu quero que vocês se identifiquem depois com qual dessas famílias, tá? Vocês vão se identificar. A primeira família, na homeopatia, nós chamamos de psóricos, tá? Psóricos, vem da psora, doenças de pele. As famílias que vibraram nesses tipos de adoecimentos, sarna, lepra, psoríase, tudo isso tem também um fundo emocional. As pessoas que vibram, né, nessa energia da psora, são as pessoas que têm assim, o seu conflito não é com ninguém, é consigo mesmo. É aquela dúvida existencial sobre a sua própria capacidade. Sabe quando a pessoa está sempre duvidando de si? Está pensando ali, será que eu consigo? Será que eu sou capaz? A pessoa está sempre colocando em dúvida a sua capacidade. E como ele não tem a sua estima lá em cima, ele acaba perdendo muitas oportunidades. Antes de começar, o psórico ele já sabe que vai dar errado, então ele nem tenta. Ou se ele começa, ele já pensa assim, ó, até vou começar, mas eu sei que eu não vou acabar. Eu nunca acabo nada. Essa dúvida sobre si mesmo, essa insegurança pessoal que faz a pessoa ter excesso de timidez, excesso de tímido, tem doenças de pele, como psoríase, síndrome do intestino irritado, tudo reflete esse tipo de insegurança. E elas estão também sempre se cobrando, se cobra demais. Qualquer bobagemzinha que fez, e passa 1 ano, 2, passa 5, passa 10 anos e não se perdoa, está sempre se cobrando. Não se perdoa, né? Parece que não merece algo bom. Então, as suas conquistas, ó, esse valorzinho. Agora, quando faz algo de errado, mas daí valoriza desse tamanho. É um peso enorme. E aí não sai nunca daquela culpa existencial. Você conhece alguém que seja assim? Fala pra mim aí. Conhece alguém que pertence a essa primeira família dos psóricos, que são os inseguros quanto a si mesmo? Aqueles que carregam uma culpa existencial, parece que tudo é culpa minha. Essa é a primeira família que a gente usa para trabalhar então com homeopatia. Sabe então, ó, que esse excesso de culpa e de insegurança, isso não é algo seu. É isso que eu quero que fique bem esclarecido. Lá atrás, por traumas de guerra, traumas de fome, isso foi passado para você. Por isso que você não precisa se resignar achando, né, que você é assim e não tem o que fazer. Vamos para a segunda família?
A segunda família, na homeopatia, a gente chama dos psicóticos. Os nomes são feios, não se preocupa tanto com os nomes, tá? Mas são os psicóticos, né? Essa família são aquela turminha da introspecção. Eles vão a dois extremos. Da introspecção pessoal, nunca dá opinião para nada. Nunca dá opinião para nada. Então, são sempre muito reservados, sempre observando, sempre com medo de estarem sendo observados. Então, cada vez, eles vão se fechando na sua conchinha. Essa é a turma dos psicóticos, tá? Eles se fecham. Quer ver um psicótico mais fechado ainda? Deixa ele passar por uma agressão verbal, uma humilhação, uma injustiça, aí acabou a pessoa. Aí ele se fecha, se interioriza e aí você não tira mais nada dele. E como o nosso corpo imita a mente, tá? Como o nosso corpo imita a mente, assim como ele começa a guardar todas aquelas tristezas, injustiças, tá? O seu corpo começa a guardar também. E aí começa a ter retenção de líquido, começa a acumular gordura, inchaços, enfim, tudo aquilo que ocorre na mente, o corpo vai replicar depois, tá? Então esse é um dos extremos daquele grupo de pessoas que na homeopatia a gente chama de psicose. Mas eles podem ir para o outro extremo, que é o extremo do hiperego. Assim como eles podem não ter ego nenhum, eles podem ir ao extremo do hiperego. São aqueles que têm o rei na barriga. Só eles sabem o que é certo. Só eles sabem o que é certo. Só eles que têm a verdade, né? E eles não aceitam nada que contrarie, né, a sua opinião. Só eles têm a razão. Numa roda de conversa, é fácil identificar ele. É fácil identificá-lo, né? Porque é só ele que conversa. E qualquer coisa que você quiser trazer para aquela roda de conversa, ele já sabe. Nem que tu descobriu agora, publicação inédita. Faz ali 1 hora que saiu aquela notícia. Mas se tu falar, ele já sabe. Vocês conhecem alguém que vibram nessa família da psicose, que é ou a introspecção pessoal, se fecha no seu casulo e ninguém tira mais nada dali, ou do hiperego? Já vimos da psora, que é eu com eu, tá? Para resumir, fica mais fácil. Quem vibra na família da psora é eu com eu. É o meu problema comigo mesmo. Na psicose é eu com o outro. Só que o outro faz e eu guardo. Não me defendo. Terceira família. A família do luetismo. Olha, tem bastante que se identificaram também com essa segunda família. A terceira família é a família do luetismo. Esse já não tem nada que ver. Nem com os psóricos, nem com os psicóticos. A família dos luéticos, como o próprio nome indica, né? Esse é da agressividade mesmo. Esse vai para cima, tá? Essa, se ele se desentendeu com o outro, quem vai sofrer é o outro. Não leva desaforo para casa. A violência física é a solução. Vai para cima mesmo. Né? Numa briga de trânsito, então, ele pode ter um prejuízo no seu próprio carro, mas que ele vai bater no outro carro, ele bate. Ele vai para cima. Essa é a família dos luéticos, tá? Os esportes que essa turma aí gosta, tem que ser esporte, não pode ser tipo assim, jogar futebol, né? Jogar ping-pong, jogar vôlei, não. Esses tem que ser esportes que coloquem a vida em risco. Alta velocidade, escalar montanha, pular de paraquedas. Só que daí, já pulou de paraquedas, ele vai tentar pular com paraquedas menor. Porque daí, só pular de paraquedas já não tem muita graça. Andar 200 por hora de carro de moto, já não tem muita graça. Então ele vai andar com uma mão só. Quem tem essa genética do luetismo, então a sua inclinação é para isso. É para o enfrentamento mesmo. Não importa as consequências. Vai para cima. E isso a gente vê até nas crianças. Vocês já
Já perceberam alguma criança que desde cedo, né, tem um prazer, assim, fazer coisas ruins? Hã? Tipo assim, ó, pega lá o gato e atira a janela fora, né? Se o passarinho tá caído no chão, em vez de juntar, ele pisa em cima. Então a gente pode observar a influência da genética desde as crianças. E claro, como não tem um tratamento adequado, quando vai se tornar um adulto, que tipo de adulto se transforma? E aí quando se torna idoso, não muda não. Não muda não. Eu atendi uma cliente minha, uma vovozinha, já estava nos seus 70 anos. Ela chegou no consultório dando risada. E ela falou assim para mim: Cláudio, nem vou te contar o que eu aprontei hoje no trem. Isso foi lá em Canoas, no Rio Grande do Sul. O que, vó? O que você fez? Ela disse assim, ó, eu estava em pé no trem e lá na frente, né, no banco dos idosos, tinha a mãe e a jovenzinha. E aí eu disse assim, jovenzinha, por favor, dá um lugar pra avó, que a avó tá cansada. A avó tá com dor nas pernas. E a jovenzinha aqui, ó, no celular. E aí ela disse, menininha, deixa a vovó sentar aí. Em resumo, na terceira, a vovozinha já agarrou aquela guria pelos cabelos, arrancou fora do banco e disse, já que tu não escuta, então deixa que eu te ajudo. E sentou no banco. E já olhou pra mãe e disse assim, e você achou ruim? Então, quem nasce com essa predisposição para esse tipo de comportamento, se não trata, ele envelhece assim, sendo agressivo. E não vai mudar, a menos que tenha um tratamento adequado. Conhece alguém assim? Que tem esse ímpeto da agressividade, vai para cima e se quebrar depois ajunta. Se não dá para juntar, bota fora. Saiba então que isso não é só maldade no coração. Isso é reflexo de, traumas lá atrás de agressividade. Por mais que a pessoa tente ser zen, né, fazer meditação, tudo mais, não funciona. Ele não consegue. O impulso é maior, a menos, né, que tenha o tratamento adequado. Quarta família, a gente chama dos tuberculínicos. Esse é legal. Família dos tuberculínicos, tá? Essa família é a família dos apaixonados, os paz e amor. Você quer achar um tuberculínico, tá? Você vai encontrar ele assim, ó, estudando balé, dança, música. Quer achar mais ainda? Procura uma ONG na tua cidade. Estão aquelas ONG, ó, salve o cachorrinho, salva a baleia, salva o gato, salva o passarinho, salva o mendigo. Tudo que é ONG, que é para salvar e ajudar alguém, lá você vai encontrar os tuberculínicos. Um tuberculínico não consegue viver se ele não estiver amando. Ele tem que amar algo. E o que ele faz é de coração. Se tem que dar camisa, ele dá camisa. Se ele tem que dormir na rua, se tem que tirar do prato dele, ele dá. Aquele amor natural impulsiona ele a fazer coisas que até nem deveria. Porque na maioria das vezes, por causa desse impulso de ajudar o próximo, só ele se ferra. Tá sempre se dando mal. Porque ele não tem equilíbrio. Um pouco para mim, um pouco para você. Ele não tem esse equilíbrio. É tudo pro outro. É tudo pro outro. Conhece alguém assim? Você se identifica? Saiba que esse impulso não é só bom coração não, viu? Ai, que coração bondoso. Não. Tem influência genética. Isso aí pode ser tratado sim com homeopatia e pode ser equilibrado, tá? A última família então, que eu quero falar para vocês. Na homeopatia, a gente chama dessa última família dos cancerínicos, sim? Aqueles que tiveram uma tendência muito grande ao câncer e o câncer meio que tem acompanhado essa família, né? Então, os cancerínicos são os perfeitinhos. São os perfeitinhos. Tudo tem que ser perfeitinho, direitinho, bonitinho. Tudo no lugar, tudo organizado. Deus o livre, ele sentar numa mesa e alguma coisa não estiver organizada. Deus o livre.
né? Ele não consegue comer, não consegue dormir enquanto não volta e organiza aquilo ali. Essa família dos perfeccionistas, né, é dos cancerínicos. E olha, perfeccionista é pior do que alguém que quer ser perfeito, tá? Porque alguém que deseja ser perfeito, ele se contenta em fazer muito bem aquilo ali. O perfeccionista, nem que ele faça bem, ele está contente. Ele ainda pensa assim, mas podia ter sido um pouco melhor, né? Sabe? A pessoa elogia ele, não. Ele não consegue aceitar um elogio. Ele não consegue aceitar, né? Porque sempre poderia ter sido um pouco melhor. Essa é a família dos cancerínicos, tá? Enquanto eles não atingirem a sua meta pessoal, eles não param. Eles não param. Perguntaram para mim, ó. Uma pessoa pode pertencer a mais de um desse grupo de família? Sim, pode. Na realidade, todos nós temos esses 5 traços em nós, tá? Ninguém é puro. Ninguém é puro. Todos nós temos esses 5 traços, por isso que a gente consegue se identificar um pouquinho com cada um. Qual que é o problema? Dependendo da nossa hereditariedade, 1 ou 2 desses traços vão ficar, exacerbados demais, a ponto de tirar o equilíbrio da nossa vida. Entendeu? Por isso que todos nós sentimos um pouco de cada coisa, porque isso é da humanidade. Só que às vezes, devido à nossa infância, à nossa criação e aquilo que nossos antepassados passaram, né? 1 ou 2 desses traços vão estar exacerbados demais. E aí qualidade de vida não tem. Paz na família não tem. Trabalhar em paz também não vai ter. Contentamento também não vai ter. Estar bem consigo mesmo também não vai ter. Notaram então por que nós precisamos, né? Quando nós temos alguma alteração no nosso emocional, seja por ansiedade ou depressão, entendeu por que a gente precisa mais do que achar um bom remédio que nos acalme? Entendeu? Nos acalmar, isso aí é tirar o pozinho de uma casa que já faz 1 ano que não é faxinada. Entendeu? Né? Não adianta tirar pó. Já tentou limpar uma casa que já faz 1 ano que não é faxinada com lenço umedecido? Vai ficar bom? Não vai ficar bom. Tem que ter o trabalho. Então, com a live de hoje, era essa consciência que eu queria trazer para vocês, tá bom? Tá? Que nem tudo que vocês não gostam em vocês, tá? É responsabilidade de vocês. A maior parte vem, lá de trás. Por isso que a gente tem que se determinar a não carregar aquilo que não te pertence. Tem que deixar para o pai, devolve para a mãe, devolve para os avós, para os bisavós, devolve para os tios, tá? Aquilo que não é teu, não carregue. Essa então é a mensagem da live de hoje. Já se perguntou se você não sofresse por essas alterações emocionais, né? De ansiedade e depressão, como que a tua vida seria? Para um segundinho e pensa aí. Como que a tua vida seria se você não tivesse o excesso de informação que nem você sabe direito da onde que veio, tá? Pensa um pouco, como é que seria a sua vida sem excesso de timidez, sem excesso de raiva, sem excesso de perfeccionismo, entendeu? Sem excesso de introspecção. Pensa um pouquinho aí. Como que a tua vida seria, tá? Para chegar lá, tem como? Tem. Com certeza tem. Muitos já chegaram. Até a turminha que está acompanhando hoje, né? Muitos são clientes meus há muito tempo. E hoje fazem só uma manutenção. Por que manutenção? Porque a vida não é fácil, né? O objetivo da vida é nos adoecer. Então tem que fazer manutenção. Mas assim, aquele atestado, né? Eu sofro de ansiedade generalizada,
eu sou depressivo, ó, nenhum deles mais se enquadra em nenhuma dessas duas imagens. Apenas estão lutando para sobreviver no mundo doente, né? E para isso a homeopatia consegue sim dar essa manutenção, tá? Então, meus queridos, era essa a mensagem que eu queria deixar hoje para vocês, para que vocês pudessem entender um pouquinho. Se acha que não faz sentido, pode escrever também. Se acha que faz sentido, né, o efeito da genética e da epigenética sobre o nosso comportamento, né, escreva lá, tá? Mas se avalie. Eu quero que você se avalie e perceba se você não está, na realidade, vivendo a vida, ó, lá dos ratinhos, dos nossos pais, avós, bisavós, e tá aqui nós, ó, todo sensível por algo que não nos pertence. Se tiver alguma pergunta também, adicional, pode colocar aí. E olha o detalhe, quanto mais famílias a gente se identifica, tá? Digamos, eu sinto que eu tenho uma que está em exagero. Ótimo, vai ser um trabalho bom e não vai demorar muito, tá? Não, mas eu me identifiquei em duas. Bom, daí a gente já tem que resolver 2 etapas na vida. 3 etapas. Mas mesmo assim, olha, eu digo para vocês, da minha experiência mesmo em casos crônicos, tá? 1 ano de tratamento fazem praticamente milagres na vida da pessoa, tá? 1 ano de tratamento faz milagres. E as mudanças, a gente já começa a perceber em 2, 3 consultas, a gente já começa a perceber, opa, algo está mudando. O que está mudando? Essa limpeza celular. Aí você vai ter chance de ser você mesmo, e não ser um reflexo lá da sua turminha do passado. Queridos, muito obrigado por estarem comigo de novo nessa segunda live. Notaram que eu já consegui fazer umas perguntas e até responder outras, né? Viu como eu já estou melhorando? E ainda vou melhorar um pouquinho mais, com a ajuda de vocês aí, né? Se eu trabalho com florais, não, só com homeopatia. Os florais também são uma terapia energética, tá? Os florais também são uma terapia energética igual à homeopatia. Por que eu opto pela homeopatia? Tá? Por que eu opto pela homeopatia? Porque eu tenho uma gama maior de medicamentos, tá? E eu consigo também aumentar a potência dos meus medicamentos se necessário. No caso do floral, eu não tenho essa opção de aumentar a força do medicamento. São aqueles e pronto, né? Alguém perguntou se tem como fazer um reset e ficar curado de todas essas influências e doenças. Tem uma maneira, né, da gente não ter nenhum tipo de adoecimento. Sabia? Isso eu ensino também no meu curso. Escrevam para mim aí, rapidinho, ó. Quem acertar a resposta, qual é a maneira de nós não ficarmos mais doentes e não sofrermos com doença nenhuma. Para encerrar, eu vou dar uma consulta de cortesia. Pessoal, hoje, lembrem comigo, nós vivemos num mundo doente, tá? É impossível nós não termos algum tipo de adoecimento, tá? Nasceu, já tá com problema. Então, assim, ó, a minha primeira professora de homeopatia, ela dizia que quem não adoece, morre. Tá? Então, a doença faz parte, né, de estarmos vivos. Então, o único jeito para não sofrermos doença nem dor alguma é só morrendo. E aí, estão afim, né, de ficarem livres de todas as doenças ou preferem assim ir levando, tratando com homeopatia? Queridos, mais uma vez, muito obrigado por estar aqui, tá? Vamos continuar falando pelo Instagram, pelo Face. Vou deixar depois o número do agendamento e a live vai ficar no YouTube, disponibilizado para vocês olharem depois, tá bom? Grande abraço, muito bom estar com vocês, tá? E ó, estamos juntos. Vocês não estão sozinhos para nada, né? A 2 sempre é melhor e mais fácil. Boa noite!